Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e também boa tarde a quem nos acompanha em casa, neste dia em que celebramos na Igreja São Timóteo e São Tito, discípulos de São Paulo, foram batizados por São Paulo. E na sua missão apostólica, já que ontem celebramos o dia da conversão de São Paulo. Enviamos uma saudação, de modo particular para os doentes, para todos aqueles que nos acompanham através da internet e seus familiares. Rezamos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada com o sonho, o sacrifício, com o esforço, com o trabalho e, sobretudo, com o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje vamos celebrar a Eucaristia por Carlos Valente, Paulo, Rosa Maria e também Felisberto da Silva. E esta tarde faleceu na nossa comunidade o nosso irmão Silvestre Pacheco, para quem e para a sua família nós enviamos um abraço e saudações. Um homem, uma família que foi sempre muito de igreja, apesar de alguma idade, mas nós recordamos-lo com saudade, a ele e a toda a sua família, para quem nós enviamos uma saudação muito cordial. E neste sentido, para celebrar melhor a festa de São Timóteo e São Tito, reconheçamos-nos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que formaste na escola dos apóstolos os santos Timóteo e Tito, concedei-nos por sua intercessão que, vivendo com justiça e piedade neste mundo, alcancemos a pátria celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, para anunciar a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho caríssimo. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com pura consciência, a exemplo dos meus antepassados, quando, noite e dia, sem cessar, me recordo de ti nas minhas orações. Ao lembrar-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de voltar a ver-te, para me encher de alegria. Evoco a lembrança da tua fé sincera, que também foi a da tua avó Loide e da tua mãe Eunice, e não duvido que é a tua também. Por isso, te exorto a que reanimes o dom de Deus
que recebeste pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de caridade, de moderação. Não te envergonhas de dar testemunho de Nosso Senhor, nem te envergonhas de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, confiando no poder de Deus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias. Nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes em alguma casa, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles, senão ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrares em alguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. Palavra da salvação. Neste dia em que celebramos a festa de São Timóteo e São Tito, no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 1 a 9, fala-nos sobre o envio dos 12 apóstolos. O envio dos apóstolos. Lucas fala disto e fala de 72 discípulos, de 72 apóstolos, para o território de gentios. E Lucas diz que Jesus enviou os 72 discípulos na caminhada para Jerusalém. E, portanto, como fizera com os 12,
Jesus instruiu os 72 discípulos enviados 2 a 2 a preparar sua passagem a caminho de Jerusalém. Servidores do reino, competia-lhes dispor pessoas para acolher o Mestre e sua mensagem, deixando-se converter por Deus. Era uma tarefa difícil, se considerarmos que os discípulos se encontravam num território pagão, cuja hostilidade contra os judeus era assaz. A Samaria era uma terra que não era muito acolhedora para os judeus. Por isso, as instruções de Jesus insistiu a apresentar as dificuldades que deverão enfrentar. Eles serão como cordeiros enviados para o meio de lobos. Isto foi o testemunho que nos deram os apóstolos, que nos deram os padres da igreja, Timóteo e Tito, que sofreram martírio, etc. E estarão em condições de desigualdade, podendo ser vítimas fatais de agressão dos habitantes das cidades para onde iriam. Portanto, a missão exige apóstolos destemidos. Timóteo e Tito não eram judeus. Ambos pertenciam ao mundo pagão e encarnaram o primeiro problema encontrado na igreja nascente, isto é, se era lícito batizar os pagãos sem que antes passassem pela circuncisão judaica. Um dos primeiros problemas da igreja foi libertar-nos da circuncisão judaica, que é um sinal que se põe no corpo dos homens, e foi por causa desse sinal que o Hitler matou tantos judeus, porque se conheciam-os. E Paulo, que era filho de imigrantes, que tinha nascido fora de Israel, conseguiu provar aos restantes apóstolos que Jesus queria que a sua missão fosse católica, fosse do universo todo. Era uma questão importante. E Tito e Timóteo presenciaram essa questão, porque eles também eram pagãos, eram convertidos, converteram-se ao Evangelho. A missão dos 72 discípulos enviados à missão, Jesus apresenta o reino de Deus como uma grande messe. O campo de ação dos 72 discípulos é o mundo, que abarca não só o povo de Israel, mas também os demais povos e nações. O objetivo é semear a palavra de Deus no coração de todo o ser humano. Contudo, justamente no início da subida de Jesus a Jerusalém, Jesus envia com o recado: ide como cordeiros para o meio dos lobos. Orígenes, que é um dos padres famosos da igreja, os padres da igreja, é um período a seguir aos apóstolos, que grandes homens, grandes santos que se dedicaram à igreja, este Orígenes diz-nos: não só os 12 apóstolos pregaram a fé em Cristo, mas o Evangelho nos diz que outros 70 foram enviados para pregar a palavra de Deus, para que, graças a eles, o mundo conhecesse as palmas da vitória de Cristo. O número 70 é bastante bíblico. Tudo o que se relaciona com o número 7, e eu já disse que a nossa porta ali na Capela do Assunção de Cristo, que foi feita por acaso, foi um aumento da porta que estava antiga, que tinha 40 anos, ali na Assunção de Cristo, e quem a fez foi aumentar e dar 7 corações de cada lado. Eu fiquei muito contente, porque para Deus não há nada por acaso. Não falávamos, e portanto quem a fez está aí, havia 4 e as distâncias deu 7. Portanto, eu fiquei muito contente, porque revela o regresso, o fundamento do povo de Deus na Bíblia, nos símbolos da Bíblia. E é nesta fidelidade que nós temos que ser fiéis. Nós estamos a viver um período da história muito conturbado, muito difícil. Começou devagarinho, começou com muita simpatia, com ideias que foram premiando e foram tirando os crucifixos daqui, e os católicos, isto é modernismo, isto
isto é coisa moderna, não há religião. E fomos indo, depois vê isto, depois vê aquilo, e agora reparai, por exemplo, o que ontem se passou nas eleições em Portugal. Foram votar. E antigamente a culpa era da Igreja. A culpa era da Igreja. A Igreja não deixava o povo ir no caminho certo. E agora vamos ver comentadores da televisão a dizer que a culpa é dos valencianos e dos imigrantes. Já não é da Igreja. Agora a Igreja está no seu lugar, sossegado. E eu vivi 16 anos no Alentejo, tenho muita honra e sinto que os alentejanos são um povo nobre, um povo lutador, trabalhador, com muito sacrifício, muita luta e com uma grande história. Vivi lá 16 anos, foi um tempo extraordinário, portanto, mas eu ouvir certos comentários sinto muito triste. Depois agora saltaram outros senhores intelectuais a dizer que nós imigrantes que não estamos, porque não votamos naquela linha. Os imigrantes são um perigo, porque não votam na linha. Eu pensava que a linha era votar. Foram-me dizendo na minha juventude, quando começou, porque eu era pequenino, quando foi o 25 de Abril, que importava era votar. Respeita, não. Ontem os comentários já não só interessa votar nos que de Lisboa querem. Os alentejanos estão mal e os imigrantes, naqueles comentários que eu tenho visto, também são um perigo, porque votam em determinadas direções. E nós, como povo imigrante, os imigrantes, têm sido uma honra, por onde temos passado, e tão humilhados. Nós sabemos que aquilo que é o pensamento de Lisboa, nós sabemos que é aquilo que há muitos anos se pensa em Lisboa, e só não vê quem não quer. De vez em quando, lá venham votar, mas nas letras pequeninas, votem quem nós quisermos. Isto é ofensivo. Isto é dizer o pior. Não, os imigrantes devem alguma coisa. Eu interrogo-me. Nós vivemos aqui com uma imigração, com uma certa dor. Os pais, os filhos estão integrados. Eu não sei se é o filho de algum de vós ou de alguns que me estão a ouvir que votam em Portugal. E é um problema, uma grande dificuldade. Integrar-se, estão bem, fazem parte da sociedade, ainda bem. Agora, os poucos, aqueles que ainda amamos Portugal, aqueles que ainda temos vontade de votar, aqueles que ainda têm vontade, votam mal porque não votam naqueles que Lisboa quer. Eu pensava, na minha humilde, pensava que o bem era votar. Até há poucos anos parecia que nos respeitavam, apesar de nós nas entrelinhas entendermos. Nós entendíamos, só não entendia quem não queria. E nós está na hora de dizermos, precisamos ser respeitados. Olhai, por exemplo, aqui na nossa cidade, isto tudo que aqui está construído. Vem algum centavo de Lisboa? Vem algum subsídio para a Igreja ao longo destes 40 anos? Quantos subsídios, aquelas televisões, aqueles comentadores que estão nas televisões em Portugal a comentar, quanto é que ganham? Aqui, por exemplo, na nossa cidade, quanto é que veio? Tudo sacrifício. E para o bem do nome de Portugal. Para o bem de Portugal, para o nome. Quem construiu isto ama Portugal. Amou e ama Portugal. E eu fico muito triste. E nós precisamos de começar a olhar para onde somos enviados. Para este ninho de lobos. Isto parece um campo minado. Porque nós, os imigrantes, não merecemos isto. Os imigrantes não merecem isto. Comentários destes. E, sobretudo, também o povo valenciano. Portanto, agora
Parece que os grandes culpados da sociedade estar a mudar, porque as pessoas estão a começar a ver. Nós não devemos nada a nenhum apresentador de televisão. Nós não devemos nada a nenhuma televisão. Nós não devemos nada a nenhum jornal. Nós não devemos nada a nenhum político. Nós vamos calar-nos, porque é melhor não falarmos e começarmos com os nossos exemplos, porque eu senti muito triste quando nós, os imigrantes, fomos englobados. É uma honra ser equiparado ao grande povo do Alentejo. É uma honra. Eu seria, para aquilo que vejo, sentir-me muito desonrado se me equiparasse às televisões. Há muitos que trabalham nas televisões em Portugal. Isso é que eu me sentiria desonrado. Agora, honrarem-me com o povo que ama o nosso país, que sempre amou a nossa igreja e as igrejas que nós vemos aí construídas por todo o Canadá, mesmo nos Estados Unidos, com tanto amor, com amor a Portugal, com amor àquilo que somos, de onde viemos, o respeito da nossa história, do nosso passado. Não sabemos votar. Os imigrantes não sabem votar. Eu não sei votar, nunca vou votar, nunca irei votar naquelas figuras que eles querem que a gente vote. Não, eu não. Eu não sei votar, eu reconheço não sei votar. Mas o importante é que na festa de São Timóteo e São Tito, Deus continua-nos a mandar, continua-nos a enviar. Eu sinto-me muito honrado ter vindo para a migração e ter crescido e visto tantos gestos de amor, de caridade, de sacrifício, de luta, triunfo. A maioria dos nossos imigrantes, das nossas famílias, são triunfadoras. Não se resignaram. Nunca recebemos subsídio de ninguém. Eu nunca ouvi dizer na imigração que algum imigrante vivesse dos subsídios. Nunca. Mas nós precisamos, sobretudo, confiar aos apóstolos e pedir que nos dê consciência. Lembramos-nos como começou tudo contra a Igreja. No princípio era contra a Igreja Católica não podia falar, os padres não podiam falar, os bispos, ai do padre e do bispo que falasse, e fomos vivendo no medo. Agora são os alentejanos e os imigrantes. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, que Deus nos dê capacidade de saber onde pomos os pés e que não faltemos ao amor a Portugal, porque Portugal honra-nos sermos portugueses, mas eu não tenho honra nos trabalhadores que trabalham nas nossas televisões. Não tenho honra, mas tenho honra no povo de Portugal. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Coloquemos diante de Deus as nossas preces e, sobretudo, que nós cristãos e católicos saibamos para onde vamos. E aquilo que Jesus nos diz é o anúncio do reino. Não somos de cá. Temos que continuar a anunciar o reino. Temos que anunciar a verdade. E não nos deixarmos ludibriar, enganar, seduzir por falsos caminhos, falsas propostas. Rezemos por todos os doentes, de modo particular que estão a viver esta situação de pandemia, e que o Senhor vá-nos livrando, todos aqueles que ainda não fomos chamados a viver esta experiência, e por todos os que vão partindo das nossas comunidades. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados, com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna e na sua ascensão abrimos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirdes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, aqueles cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos,
que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que formaste na escola dos apóstolos os santos Timóteo e Tito, concedei-nos por sua intercessão que, vivendo com justiça e piedade neste mundo, alcancemos a pátria celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser, e sobretudo que o testemunho dos apóstolos que foram enviados, que nos sirva e que nós, cada um, na sua família, no seu trabalho, nesta situação de pandemia, que saibamos anunciar o reino como os apóstolos souberam. Todos boa noite.